Olá pessoal, estamos de volta aqui na segunda parte da nossa aula e nessa segunda parte nós vamos falar um pouquinho da camada enlace de dados. Na primeira parte da nossa aula nós vimos a camada física, né, suas implementações, seus protocolos, as principais entidades padronizadoras, os sinais físicos. Lembrando que isso não é um curso de cabeamento estruturado, então a gente não viu a fundo, a gente viu detalhes, viu algumas coisas importantes, mas não é o foco desse curso, certo? E agora nós vamos ver a camada enlace de dados. A camada enlace de dados a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes, porque ela sim tem funções importantes que a gente deve saber para o bom andamento do nosso curso e para um profissional que vai trabalhar na parte de administração de rede lógica, normalmente o pessoal que tem CCN e CCNA. Então a camada enlace de dados ela é a camada que prepara os dados da rede para a rede física, ou seja, ela faz o meio campo entre a parte lógica. Tudo da camada enlace de dados para cima é lógico e tudo da camada enlace de dados para baixo é físico. Então ela é a única camada que se apresenta, que trabalha nos dois âmbitos. Ela trabalha tanto com os dados físicos quanto com os sinais lógicos. Ela prepara esses sinais lógicos, esses dados lógicos, né, para serem transformados em alguma coisa física. A camada enlace de dados ela tem duas subcamadas, ou ela é dividida em duas subcamadas. Tá? Ela é dividida na subcamada LLC, que é Logical Link Control, ou controle link do link lógico, e a subcamada MAC, que é Media Access Control, ou controle de acesso ao meio. Tá? Controle de acesso à mídia. Então, essas duas subcamadas, né, elas tratam de coisas bem específicas. Enquanto uma trata dos dados de forma lógica, o outro trata de forma física. Verifica como os dados vão ser dispostos e colocados no meio físico para o transporte. Tá ok? Nessa camada que é feito o controle de qual meio físico vai ser feito o transporte. Então, cada meio físico tem o seu tipo de sinal, cada meio físico tem o seu tipo de controle, cada meio físico pode ser interferido por algum sinal externo, e para isso ele precisa alguma das camadas precisaria tratar essa diferença dos dados para cada meio físico. Lembra que até o IP é até a camada de rede ou de internet, que é o protocolo IP, né, IPv4 e IPv6, eles são independentes do meio físico, eles lidam da mesma forma com os dados, certo? Não importa qual meio físico vai ser usado. Mas na camada enlace de dados, tá? É que ele se preocupa com isso. Então, por exemplo, o meio físico AR, né, que é o sem fio, Wi-Fi, é muito mais suscetível à interferência que o meio físico cobre, que por sua vez é mais suscetível à interferência que a fibra, que não tem interferência. Então, para cada tipo de meio físico, o dado recebe um tratamento específico. Então, aqui, os protocolos da camada enlace de dados regem como formatar um quadro, porque o quadro é o nome do PDU na camada enlace de dados. Tá? Então, regem como formatar um quadro para uso em diferentes meios físicos. A cada salto ao longo do caminho, um dispositivo intermediário aceita quadros de um meio. Ou seja, eu tenho aqui um computador Paris que está mandando um dado para o computador Japão. Tá? Vou pegar aqui a canetinha. Então, esses dados, quando saem daqui, eles são preparados e são colocados num quadro para ser transportado por cobre UTP. E aí esses dados são transportados. Quando chega nesse roteador, esse roteador vai pegar esse pacote, esse quadro, tá? Vai desfragmentar o quadro, vai tirar o pacote IP de dentro do quadro, vai verificar se ele tem caminho para esse IP. Ele verifica que ele tem, e aí o que ele faz? Vamos supor que aqui seja um serial ponto a ponto. É outro tipo de meio físico. Então ele enquadra
bota o quadro de outro tipo de meio físico. E aí esse quadro é encaminhado. Quando chega aqui nessa ponta, essa antena aqui tem um roteadorzinho na ponta. Esse roteador recebe, desempacota, verifica que ele tem que mandar por ar ou por satélite para o outro lado do mundo. E aí esse quadro recebe um tratamento muito maior. Então aquele quadro que era pequenininho vai receber um quadro, por quê? Porque há necessidade de mais controles no meio físico ar, né? Já que ele é mais suscetível a erro, tem que ter mais controle. E aí isso é encaminhado para o outro lado. Quando chega do lado de lá, de novo, isso é encaminhado através de fibra ótica, por exemplo, até o sem fio. E o sem fio vai pegar o sinal e vai, de novo, empacotar para uma rede sem fio para chegar no computador. Então ele vai desempacotando, empacotando, desempacotando, empacotando. Ele vai pegando aquele quadro e vai encapsulando, desencapsulando, encapsulando, desencapsulando. Ele desencapsula de um meio físico, verifica se ele tem caminho, encapsula para outro meio físico e encaminha. Desencapsula daquele meio físico, verifica se ele tem caminho, encapsula de novo. E assim ele vai fazendo durante todo o percurso até chegar no destino. Então aqui a gente tem, por exemplo, a camada enlace de dados é responsável por controlar a transferência do quadro pelo meio físico. Então ela é responsável por fazer esse primeiro controle aqui desse meio físico, certo? Então chegou nesse computador aqui, ele aqui vai receber um quadro Ethernet. Então é um tipo de quadro, é o quadro Ethernet, tá? Aqui, ó, Ethernet aqui, ó. Tá? É uma conexão Ethernet e um quadro Ethernet. Quadro Ethernet tem endereço MAC de origem, endereço MAC de destino, aí vem endereço IP de origem, endereço IP de destino, né? Controle de portas. Então tudo isso tem num quadro Ethernet. Quando chega nesse roteador, esse roteador vai desencapsular do quadro Ethernet, vai primeiro verificar se é para ele. Quando ele recebe, ele verifica o MAC. É o MAC dele? É o MAC dele, então é para ele. Aí ele desencapsula, tira do quadro. Pega o pacote IP, verifica se ele tem saída. Ele tem saída, ele tem que encaminhar isso por essa serial aqui, serial 0. A serial 0 é uma conexão serial, então ele sabe que ele vai ter que encapsular num quadro, por exemplo, HDLI ou PPP. Então vamos supor, ele bota num quadro PPP, que é um quadro ponto a ponto, que é diferente, por exemplo, quadro ponto a ponto não tem endereço de origem e destino. Por quê? Porque é ponto a ponto, só tem uma entrada e uma saída. Só pode ser do roteador A para o roteador B. Então não precisa de endereço, né? Então ele bota num quadro ponto a ponto e encaminha o quadro. E assim ele vai fazendo ao longo do caminho. A gente vai ver os quadros um pouquinho mais para frente, a gente vai ver cada um desses quadros, tá? Mas de qualquer forma, a camada 2, os quadros de camada 2 têm uma estrutura que são estruturas que são peculiares a todos os quadros. Qualquer quadro de camada 2 tem exatamente isso que eu vou falar agora, tá? Que a gente vai mostrar agora. Primeiro a gente tem os dados na camada de aplicação. A gente tem os dados. Esses dados, aplicação, apresentação e inserção, a gente tem os dados. Tá? Esses dados recebem um cabeçalho de segmento no transporte. Ó, dados, segmento. Quando ele passa do segmento para a camada de rede, ele recebe um pacote. Ele é empacotado. Esse segmento é empacotado na camada de rede. E aí depois esse pacote, que tem o pacote, o segmento e os dados dentro, são criados um quadro, ou são enquadrados, são encapsulados em um quadro. Todo quadro tem o cabeçalho do quadro e um trailer. Tá? No cabeçalho, normalmente tem endereço de origem e destino, quando há necessidade. Tá? Uma série de controles, um frame delimitador de início e de fim de quadro, e o trailer no finalzinho tem um checksum, onde ele vai verificar um FCS, onde ele vai verificar, né, através de um cálculo cíclico, se houve erro no quadro ou não. Se houve erro, ele descarta o quadro. Se não houve, ele recebe o quadro. Tá? Então aqui, ó, o quadro, como eu falei, ó, ele começa com início de quadro, tá? Ou seja, é uma sequência de bits para demonstrar que está começando um quadro.
e no final ele tem uma sequência de bits para demonstrar que ele está terminando um quadro. Tá? Quando existem muitas sequências de quadros seguidos de uma mesma comunicação, às vezes o fim do quadro já é o início do próximo. Tá? Depois a gente tem o endereçamento. O tipo, o controle. No controle, a gente tem uma série de... Nesse tipo aqui dentro do tipo, a gente vai ter o controle, por exemplo, de que VLAN faz parte. A gente vai ver com calma, porque esse quadro é um quadro genérico. A gente vai ver ainda os quadros específicos de cada um dos protocolos. A gente tem o quadro do Ethernet, o quadro do PPP. A gente vai dar uma olhadinha nisso com calma. Os dados propriamente dito, que aí sim é o pacote, o segmento e os dados, estão aqui dentro. Detecção de erro, tá? A detecção de erro é um cheque, é uma conta que ele faz e coloca um valor aí. Se quando chegar do lado de lá, todos os dados estiverem nas mesmas posições, se for os mesmos dados, as mesmas sequências de 1 e 0 estiver na mesma posição, a conta tem que dar o mesmo valor. Tá? Se for o mesmo valor, deu certo. Se não for, ele descarta o pacote. E os padrões da camada 2? Quem padroniza? Na camada 2, quem padroniza é o I3E. Tá? Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Então, o I3E é que padroniza. Então, a gente tem lá no I3E o 802.3, que é o Ethernet. Tá? 802.3, que é o Ethernet. Aqui, ó. A gente tem o 802.3U, que é o Fast Ethernet. O I3E é o 802.3E, que é o Gigabit Ethernet. Tá? O I3E é 802.3E, que é o Gigabit Ethernet sobre cobre, porque a primeira versão do Gigabit foi sobre fibra só. Tá? Depois a gente tem o 802.6, que é o Token Ring, e a gente tem o FDDI, que é a fibra ótica. Então, esses são os padrões, tá, que regem da subcamada MAC para baixo. E a subcamada LLC? A subcamada LLC é 802.2, certo? E aí a gente tem aí os padrões, né, novamente. Aqui a gente tem todos eles descritos, bonitinhos. Isso é só um quadro resumindo o que a gente tinha lá na outra. Aqui ele tem alguns outros padrões que não são muito comuns, mas que existem. Por exemplo, o ITU-T ADSL, talvez seja o mais comum de todos eles. A gente tem o Frame Relay, o MPLS, né, que são todos do ITU. A ISO tem o HDLC, tá, que é outro tipo de quadro de camada 2, para transporte de longa distância. A gente tem o FDDI, tá, também do ISO. E do ANSI a gente tem o XT79.5 e o X3T 9.5 e X3T 12, que são as interfaces de dados de fibra ótica, tá? As interfaces. Na camada 2 é feito o controle de acesso ao meio. Como é que é esse controle de acesso ao meio? Tá? Num meio físico, os hosts normalmente, ou os nós nesse caso, disputam pelo meio físico. Tá? Então, para que haja uma boa comunicação, para que não tenha problema, precisa haver uma regra e precisa, porque se todo mundo resolver usar junto meio físico, vai ser como uma conversa onde 2 ou 3 pessoas tentam falar ao mesmo tempo. Ninguém vai entender ninguém e não vai ser produtivo. Então precisa ter uma regra, precisa ter um controle. Né? Então os computadores trabalham baseado em protocolos que fazem esse controle. E esses protocolos muitas vezes têm a ver com topologia. Então a gente tem aqui a topologia física e a topologia lógica. Né? A topologia física me descreve exatamente aqui, ó, como eu tenho os meus hosts dispostos, meus equipamentos dispostos numa planta baixa numa sala.
Tá vendo? Observa que aqui eu não me preocupo com a topologia lógica, eu não falo endereço IP, eu não falo nada disso. Eu quero posicionar eles numa planta, certo? Então isso é a topologia física, tá? Ele me diz qual o tipo de link, tudo isso, topologia física. Na topologia lógica, observa que eu não tenho. Isso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, é essa aqui de cima que eu fiz o círculo vermelho. E a de baixo, que eu não vou fechar o círculo, vou deixar assim pela metade, e a de baixo representam a mesma coisa. Então aqui eu tenho a sala 1, sala 2, sala 3. Aqui eu tenho os computadores dispostos, e aqui na sala 1 eu não tenho os computadores dispostos. Eu tenho os IPs, eu tenho um computador e o IP de todos eles aqui. Então eu represento, ó, impressora. Então eu tenho aqui a topologia lógica. A topologia lógica eu me preocupo com o tipo de link lógico, os IPs e a disposição lógica desses equipamentos na rede. A disposição física não faz muita importância para mim. Eu me preocupo com a disposição lógica deles, ok? Então, a gente também tem as topologias WANs físicas, né? Que são mais comuns. O que é a topologia WAN? O que é o WAN? WAN, Wide Area Network. Aqui a gente está falando em cima de topologia LAN. Tá? Observem que a gente só está falando de LAN aqui, tudo rede local. E embaixo a gente vai falar um pouquinho de WAN. O WAN, tá? Topologia de WAN, Wide Area Network, são topologias para ligar grandes distâncias ou locais diferentes, né? Então a gente tem a topologia ponto a ponto, que é uma topologia muito comum. A gente tem a topologia hub and spoke, onde eu tenho um hub e vários spokes. Então o meu hub liga todos eles. Todos eles são ligados através de um único equipamento centralizador. E tem a topologia mesh completa, ou estrela completa, ou malha completa, onde todo mundo é ligado com todo mundo. Certo? Então esses são os três tipos de topologia mais comum que a gente tem. Tá? Topologia ponto a ponto física, a gente tem nó de um lado, nó do outro, e eles são ligados através de um link ponto a ponto, né? Ou alugando um serviço de uma operadora no link ponto a ponto. Aqui atravessa uma rede inteira, certo? Não me importa muito o que está acontecendo aqui dentro. O que me importa é que é fechado aqui um circuito entre eles, entre o nó 1 e o nó 2, e só eles vão se falar. Tá? Na topologia ponto a ponto lógica, eu também tenho aquela disposição, só que a conexão passa a ser uma conexão lógica. Ou seja, eu posso ter aqui uma topologia que não seja ponto a ponto, e eles são ligados através de uma VPN, através de outras coisas, e fecha um ponto a ponto, tá? Fecha uma topologia ponto a ponto. Então a topologia ponto a ponto física e lógica são muito semelhantes no que dizem respeito a controles e aos seus protocolos, certo? De camada 2. A gente vai ver esses protocolos de camada 2 ainda. As topologias WANs, elas podem trabalhar tanto em half duplex quanto em full duplex. Tá? Qual a diferença entre half duplex e full duplex? Half duplex é como o radinho Nextel. Ele fala nos dois sentidos, mas cada um na sua vez. Então, para eu falar, eu aperto um botão e falo. Quando eu soltar o botão, eu estou dando a vez de outro falar. E aí outro aperta o botão e fala, e na hora que o outro está falando, eu não posso falar. Então isso é half duplex. Full duplex, eu posso falar e ouvir ao mesmo tempo. É o celular. Tá? O celular é uma tecnologia full duplex. Então, fazendo essa analogia, essa comparação, half duplex é uma coisa, full duplex é outra. Half duplex, eu transmito nos dois sentidos, mas cada um de uma vez. Full duplex, eu transmito nos dois ao mesmo tempo. Eu consigo enviar e receber ao mesmo tempo. Okay? Normalmente, hoje, todas as tecnologias são full duplex. Tá? E rede local? A gente falou sobre rede lógica, sobre rede WAN, agora vamos falar sobre rede local. Quais são as topologias físicas de rede local mais utilizadas hoje? Bom, a topologia estrela, onde a gente tem um nó centralizador e as máquinas, né, em volta.
É a topologia mais usada aí entre os escritórios de pequeno porte e tal, né? Depois eu tenho a estrela estendida, que é a mais usada nos escritórios de grande porte, né? Nas empresas de grande porte, onde eu tenho muitas estrelas, muitos centros, né? Mas estendidas, ou seja, todo mundo fala com todo mundo. Eu tenho uma topologia em barramento, não é mais usada hoje, quase não é mais usada. Vou dar um exemplo da topologia em barramento. Quando a gente usava o cabo coaxial para fazer rede local, era muito usada a topologia de barramento. E a topologia em anel, essa também não é mais usada, a não ser em casos de fibra ótica, ela ainda é um pouquinho usada, mas não é mais usada a topologia em anel, né, onde os dispositivos o cabo coaxial também era um tipo de topologia em anel. Então a gente tinha o cabo coaxial barramento e o cabo coaxial em anel, certo? Então, a topologia lógica em um meio físico compartilhado, tá? Aqui em cima a gente tem a topologia lógica em barramento, também é com meio físico compartilhado, também tem barramento. A topologia lógica com meio físico compartilhado é quando todos os hosts disputam pelo mesmo meio. Então, para um host acessar o meio, para ele se comunicar com o outro, ele tem que primeiro ouvir o meio, para ver se há uma comunicação, para depois ele tentar se comunicar. Então existem dois tipos de controle de acesso a esse meio. Tá? O primeiro tipo de controle de acesso a esse meio é o acesso baseado em contenção. Como é que é o acesso baseado em contenção? Eles escutam o meio primeiro, eles tentam escutar. Eu fico imaginando o seguinte, eu faço uma analogia aqui, o seguinte, imagina que eu tô andando numa estrada muito fininha, que só passa um carro de cada vez, né? E aí tem uma curva, eu tenho que ir buzinando e do lado de lá também tem que ir buzinando. Então eu vou botar o ouvido para fora e ver se eu ouço a buzina. Se eu não ouvir a buzina, eu vou. Da mesma forma o outro cara, se ele não ouvir a buzina, ele vai. Então, a gente bota o ouvido para fora e ouve. A máquina faz a mesma coisa, ela tenta sentir o meio físico. Se não tiver ninguém tentando enviar nada, ela vai enviar, certo? E o acesso controlado é o seguinte, cada um tem a sua vez de falar. Então, muitas vezes esse controle é feito por um token, que a gente chama o token, né? E aí existe uma passagem de token, só quem tiver com o token vai poder fazer a transmissão. Né? Vai poder usar o meio físico. Então, às vezes a pessoa tem um meio, às vezes o host tem uma mensagem para enviar, mas não é a vez dele de enviar. O token não está com ele, ele fica esperando. Mesmo que outros não queiram enviar, ele tem que esperar o token chegar nele, tem que esperar ele estar na vez dele de transmitir para ele poder transmitir. Então ele fica aguardando. Então aqui, o acesso baseado em contenção. Tá vendo? As estações podem transmitir a qualquer momento, existem colisão. O mecanismo que foi desenvolvido para conter, né, para que não haja colisão, é o CSMA-CA nas redes sem fios e CSMA-CD na rede com fio. Os dois são controles do Ethernet. A gente vai entender um pouquinho sobre esses dois daqui a pouquinho. Tá? Mas fazendo um resumo rápido, eles ficam tentando escutar o meio. É aquele que bota a cabeça para fora para ver se tem alguém buzinando do lado de lá antes de atravessar o caminho, certo? Mas existe colisão. E quando há a colisão, o que eles fazem? Tá? Quando há colisão, o CSMA-CA e o CSMA-CD prevêem o seguinte, eles vão parar de transmitir, os dois hosts que se envolveram numa colisão vão reforçar a colisão. Eles vão soltar um sinal chamado jump signal, que é como se eu tivesse eu taco gasolina na fogueira. Eu vejo que tem uma coisa pegando fogo e eu jogo mais gasolina ainda. Pô, ele já tá maluco, vai pegar mais fogo, mas todo mundo em volta vai ver que tá pegando fogo ali. Todo mundo em volta vai sentir o calor. E aí todas as máquinas, sabendo que existe uma colisão, eles emitem o jump signal até ter certeza que todas as máquinas daquele barramento sabem que existe uma colisão. E aí todo mundo para de tentar transmitir. As duas que se envolveram
na colisão também param. E aí todo mundo liga um timer aleatório, um buffer aleatório. Como é aleatório, cada um vai voltar no seu tempo. Zerou o seu buffer, você pode tentar transmitir. Conseguiu transmitir, ótimo. Como é aleatório, a chance deles voltarem juntos é muito pequena. Tá? Topologia de multiacesso. A topologia de multiacesso, tá, é essa topologia. Aparece com a topologia de barramento. A gente descreve até com uma topologia de barramento. Só que na verdade ela não é bem de barramento não. Eu vou dizer para vocês qual que é uma topologia de multiacesso. É o hub. Então eu tenho um hub. Cadê aqui um desenho de um hub? Eu acho que isso aqui parece com um hub. Não, parece não. Bom, a topologia de multiacesso é a topologia com hub. São as máquinas. O hub, o que ele faz? Ele recebe um quadro e retransmite em todas as portas o mesmo quadro. Ele é como se fosse um multiplicador. Ele é um multiplicador. Ele recebe um quadro e aí ele tem 4 portas, 8 portas. Ele transmite aquele quadro pelas 8 portas iguais para todo mundo. Isso aumenta muito a possibilidade de colisão, porque todas as portas do hub são o mesmo domínio de colisão. Já o acesso controlado, né, a rede com acesso controlado, ela tem a característica que apenas uma estação pode transmitir de cada vez. Isso é muito bom, porque existe pouca transmissão. Os dispositivos que desejam transmitir devem aguardar a sua vez. Isso já não é tão bom, porque às vezes não tem ninguém transmitindo, mas não é a minha vez de transmitir, eu não posso, eu tenho que esperar. Tá? Não existe colisão nesse tipo de acesso. Por quê? Porque se só eu transmito quando está na minha vez e eu nunca transmito junto com ninguém, a chance de haver colisão é zero. Né? Então isso também é um ponto positivo. Mas pode usar um método de passagem de token. Aí a gente tem aqui o token RIC e o FDDI. O FDDI ainda é usado bastante. O token RIC, praticamente, eu não conheço mais. Há alguns anos que eu não vejo mais nenhum tipo de rede usando o token RIC, ok? E essa é a topologia. É a topologia em anel, tá? Então eu tenho um anel, por exemplo, o A vai fazer uma transmissão. O token está com ele pode. Normalmente, a rede corre num único sentido, tá? Ela é half duplex. E aí como é que funciona? O A quer transmitir para o D. Esse pacote, esse quadro vai passar pelo B, vai passar pelo C para ir para o D. Aí, vamos supor que na hora que o C quer transmitir, o token está no D. Nem o A tem transmissão, nem o B tem transmissão, nem o D, só o C. Mas o C vai ter que aguardar o token vir para o A, do A vir para o B, para então sim chegar no C para ele poder fazer a transmissão. Então, era uma tecnologia que era razoavelmente boa em relação à colisão, mas em compensação era muito lenta. Porque meus anéis não tinham só 4 computadores também, como está mostrando aqui, né? E um outro problema comum que a gente tinha nessa topologia era o seguinte: se uma dessas máquinas, estações, saíssem do ar, toda a rede caía. E aí, logo que eu comecei a trabalhar com redes em 1995, acho que em 1996, eu atendi uma empresa de navegação que tinha no centro do Rio de Janeiro, que ela tinha uma rede baseada em token RIC. E era um inferno, porque eu fazia o suporte da rede, às vezes eu ia para lá porque a rede caiu. Aí quando a gente chegava lá, a moça da faxina, na hora de varrer, sem querer encostava no cabo de rede de uma máquina e o cabo saía. Era um cabo coaxial, o cabo caía. E aí quando aquele cabo caía, simplesmente derrubava os 4 andares da empresa, por causa de um computador. Era um problema. Depois a gente, através de bridge, isolou os andares. Então quando caía um andar só. Né? Mas aí, provavelmente, eles hoje já estejam trabalhando com fibra, com cabo TP, que é muito melhor. Esse problema acabou. Eu parei de atender eles, ainda era esse tipo de rede. Em 1996, hein, gente? Para vocês imaginarem. E aí o quadro de enlace, né? Ele prepara o dispositivo, ele prepara os dados para serem transmitidos de acordo com o meio físico. Então, por exemplo, o meio físico sem fio, ele é um ambiente frágil, né?
ele precisa de maior esforço para assegurar a entrega, ou seja, eu preciso que tenha mais controle, tenha mais esforço, tenha mais retransmissões, tenha mais uma série de coisas para que os meus dados cheguem íntegros ao outro lado. A transmissão é mais lenta, a taxa de transmissão é mais lenta. Então, em um ambiente frágil, são necessários mais controles para assegurar a entrega. Os campos do cabeçalho e do trailer aumentam à medida que mais informações de controle são necessárias. Vocês vão ver daqui a pouquinho, ainda no final dessa segunda parte da aula, os quadros de cada uma dos tipos de transmissão, e vocês vão ver que o quadro do sem fio é um negócio absurdo, tá? E em ambientes protegidos eu preciso de menor esforço, menos controle, menos taxa. Eu preciso de repente de um endereço de entrega de destino e uma continha rápida só para verificar se houve algum erro. Eu não preciso de grandes controles, né? Porque o quadro vai chegar íntegro na maioria das vezes, certo? Então é isso que acontece. Então dentro do TP a gente tem um quadro com menos informação, menos sobrecarga de informação, taxas de transmissões mais rápidas, porque em compensação eu tenho menos controle, porque eu tenho confiabilidade de entrega. Eu estou dentro de um meio físico que está bem instalado, dentro de uma canaleta, dentro da parede, a chance de eu ter algum tipo de erro é pequena. Em compensação no ar é muito grande. Imagina um quadro desse sendo transportado de um enlace para o outro, de repente cai um raio no meio. Isso pode danificar e fazer com que o quadro seja perdido, né? E aí o cabeçalho do enlace de dados sempre vai vir assim. Primeiro, cabeçalho, né? E aí esse cabeçalho vai vir dividido entre início de quadro, endereço e tipo e comprimento. Tipo e comprimento vai me dizer qual o tipo de quadro que está sendo utilizado, qual o tipo de protocolo que está sendo utilizado. O comprimento é o comprimento do pacote mesmo, né? Endereço depende, se for Ethernet, endereço MAC de origem e de destino. Se for ponto a ponto, por exemplo, não tem endereço, esse campo vai zerado, vai com bit padrão, tá? E bits que iniciam um quadro, eles mostram para o computador, está iniciando um quadro aí, se prepara para receber, certo? Depois aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre o cabeçalho, porque tem o FSC, o FCS. O FCS é um frame de checksum, tá? Então ele verifica se houve erro, beleza? Endereço de camada 2. Né? Eu tenho dois tipos de endereço, um para topologia de lógica de multiacesso e um para ponto a ponto. Na multiacesso é usado o quadro Ethernet. No quadro Ethernet, esse meu endereço é o endereço MAC, que é aquele endereço que já vem de fábrica em toda placa de rede, certo? E que deve ser único no mundo, beleza? Cada placa de rede no mundo deve ter o seu próprio MAC. Na topologia ponto a ponto, eu não preciso de endereço. Por quê? Porque eu estou saindo de um quadro de um ponto e está chegando no único outro ponto de destino. É como se eu tenho um cano e eu jogasse uma bolinha de um lado para o outro do cano. Ele entrou por um lado do cano, ele só pode sair do lado de lá. Ele não existe outra saída. Ela vai sair do lado de lá, certo? Então, topologia lógica ponto a ponto, eu não preciso ter endereço de camada 2. E o trailer, que é aquele finalzinho do quadro, né? O trailer ele vem o FCS e um fim de quadro, tá? O FCS, como eu já falei, é um checksum que vai verificar se houve erro no transporte. Então, ele faz uma conta com os bits. Aqui eu tenho um montão de bits, 1 0 1 1 1 0 0 0, né? Então eu tenho aqui um montão de bits, tá? É feita uma conta com esses bits. Eles estão todos numa determinada posição e aí essa conta gera um resultado X. Quando o destino recebe, ele vai fazer essa mesma conta de novo. Se todos os bits forem os mesmos e estiverem nas mesmas posições, o resultado só pode ser o X. Se o resultado for Y, ele vai comparar. Opa, valor diferente, e descarta o pacote. Se o resultado for X, aí ele não descarta o pacote, aí ele usa esse pacote, certo? Vou apagar aqui.
quadros de LAN e quadros de WAN. Então, como eu falei, os quadros Ethernet, né? Aqui é um quadro Ethernet sem fio, mas Ethernet, né? Os quadros Ethernet, eles são, aliás, os quadros, na verdade, eles são preparados e vão trocando ao longo do caminho, tá? Uma coisa que eu já vou falar desde o início para vocês, que é muito cobrado na certificação CCENT, é o seguinte: a gente tem os endereços MAC e o endereço IP. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu já vou começar a falar logo. O endereço IP, ele é o mesmo daqui até aqui, ele não muda. O meu pacote vai sair com IP de destino, tá? Vamos botar aqui IP de destino. Hoje eu tô sem a minha canetinha, tá um pouquinho difícil. Eu tô fazendo com o mouse. Vocês já devem ter percebido que tá difícil, né? Não achei a caneta. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não achei a caneta. E o IP de origem. Esse IP de destino e origem, eles não mudam, eles são empacotados, eles são colocados no pacote e não mudam do início ao fim. Mas o MAC, ele vai mudando a cada salto no caminho, né? Então, a cada salto no caminho, eu mudo o endereço de camada 2. O de camada 3, que é o IP, continua o mesmo, do início até o fim. Aí você vai falar assim: poxa, Alexandre, continua o mesmo, mas e NAT? Gente, nesse momento do curso, vamos entender como sendo o mesmo endereço, do início ao fim. Vamos esquecer o NAT, tá? O NAT é um serviço que não deveria existir. Foi criado para quebrar um galho para o IP poder existir mais um tempo. Vamos pensar nesse momento onde a gente está falando sobre documentação de rede e falando sobre a rede como ela deveria ser. Vamos pensar numa rede sem NAT, tá? Depois, mais para frente, a gente vai pensar um pouquinho em NAT. Mas agora vamos pensar sem NAT. Então o IP tem que ser o mesmo do início ao fim. O MAC, ele vai sendo desencapsulado e encapsulado num MAC novo a cada salto no caminho. Então vou dar um exemplo aqui. Estou fazendo uma comunicação do computador A, esse é o computador A, para o computador B. Computador B. Quando ele vai montar o quadro, saindo do computador A, ele vai botar o MAC do computador A de origem e o MAC de destino vai ser o MAC do roteador 1. Mas o IP de origem é do computador A e o IP de destino do computador B. Quando chega no roteador 1, o roteador 1 vai receber aquele quadro, vai olhar, esse MAC é meu? É meu, então o quadro é para mim. Desencapsula o quadro, verifica o seguinte: qual o IP aqui? Ah, o IP do computador B. Eu tenho um caminho para essa rede? Tenho. É por ali. E aí ele encaminha ele. Na hora que ele vai encaminhar, ele vai montar de novo um outro quadro de camada 2. E aí ele monta, e aí ele vai pegar o MAC de origem sendo dele e o MAC de destino sendo do roteador 2. Mas o IP de origem continua do computador A e o IP de destino continua do computador B. E aí ele encaminha. Quando chega no roteador 2, o roteador 2 pega e olha, esse MAC é meu? É, o MAC é meu, então era para mim esse pacote. Aí ele pega o pacote e desencapsula. E aí ele pega o IP de destino. Ele nem olha o IP de origem, ele pega o IP de destino e fala: eu tenho um caminho para esse IP? Computador B? Tenho esse caminho. Esse caminho é por aqui, é para essa saída de baixo. Aí ele vai montar o pacote. Quando ele monta o pacote, ele pega o MAC de origem, é o dele, e o de destino, do roteador 3. O IP desse pacote é o do computador A de origem e do computador B de destino, mas o MAC é do 2 e do 3. Do 3 sendo de destino e o 2 sendo de origem. E assim ele vai fazendo ao longo do caminho todo, certo? E aí vamos ver o quadro Ethernet, tá? Então, é um protocolo DLL comum para as redes locais, tá? É um protocolo comum para as redes locais. E aí a gente tem os quadros aqui com os campos. Eu tenho o campo de preâmbulo, né, usado para sincronização. Tá? Depois a gente tem o campo de destino e origem. É o MAC de destino e o MAC de origem. Observa que primeiro vem o destino, depois vem a origem. Tá? No IP é o contrário. Primeiro vem o IP de origem, depois vem o IP de destino. Mas no MAC vem primeiro o destino, depois a origem. Cada campo desse vem os 48 bits do endereço MAC, tá?
Depois eu venho o tipo. Ó, tipo, um valor que indica qual protocolo de camada superior receberá os dados após a conclusão. Então, IP. Aqui vai vir um campo marcado IP, por exemplo. Dados ou payload. Tá? EAPDU, normalmente um pacote IPv4 que deve ser transportado pelo meio físico. Então, aqui, né, nos dados, são os dados mesmo. Tá? O pacote IP. Sequência de verificação de quadros, FCS. Um valor usado para verificar se há quadros danificados. O quadro ponto a ponto, protocolo ponto a ponto para o WAN. Né? Então ele tem um flag. Tá? Esse flag é um único byte que indica o início e o fim de um quadro. Tá? Então o flag ele marca o início de um quadro, o fim de um quadro e já o início do próximo. Tá? Endereço, que é um único byte, porque PPP só tem uma entrada e uma saída, então ele não precisa de endereço. Então é um byte só. Controle também é um único byte que contém uma sequência binária 00000011, que requer transmissão de dados do usuário em quadro sem sequência. O protocolo, tá, que são 2 bytes que indicam qual protocolo de camada superior está sendo utilizado. Os dados, tá, 0 ou mais bytes que tenham um datagrama do protocolo especificado. Na verdade, são os dados propriamente que estão sendo transportados. E a sequência de verificação de erros, normalmente com 16 bits ou 2 bytes, tá? Que vem aquele checksum aqui para ele verificar se houve ou não erros, certo? Quadro sem fio. Gente, olha o quadro PPP, olha o quadro Ethernet. Olha quantos campos eu tenho no quadro Ethernet e no quadro PPP. Ó, quadro Ethernet, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quadro PPP, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quadro sem fio, 1. Aqui dentro desse controle de quadro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depois eu tenho 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Olha quantos campos eu tenho num controle de rede sem fio. Então, quando a gente vê que a transmissão é muito mais lenta, é justamente por causa disso. Tá? Muito controle, muitos dados, muita leitura dos roteadores sem fios, por isso que é mais difícil de atingir altas velocidades sem fio. Tá? Como eu falei, a gente no final dessa aula ia dar uma olhadinha no quadro, no enlace. O protocolo Ethernet vai ser o nosso terceiro assunto e a gente vai fazer a terceira parte da nossa aula. Aí a gente vai ver o protocolo Ethernet, vai ver um pouquinho mais a fundo algumas coisas que a gente viu aqui. Porque todos os outros protocolos que caem na camada de enlace de dados são protocolos que a gente não vai ver a fundo para o C-Sente. Só o Ethernet que a gente precisa saber, porque a gente vai fazer o C-Sente, você vai aprender a criar VLAN, você vai aprender algumas coisas, e aí o Ethernet, a leitura e o conhecimento do Ethernet é importante, certo? Então a gente já volta para a terceira parte da nossa aula, onde a gente vai falar sobre o protocolo Ethernet.